Olá a todos e todas. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E nossa entrevistada aqui é a professora Glória da Anunciação Alves. A professora Glória completa agora 20 anos de credenciamento no PPGH, programa do qual também já foi coordenadora nos anos de 2018 e 2019. Glória orienta pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente nas linhas de geografia da cidade e do urbano e ensino em geografia. Como nossa ideia é que cada entrevistado fale de sua relação com o programa da maneira que mais lhe parece significativa, perguntamos, então, à professora Glória. Glória, o que você gostaria de falar sobre a sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora no PPGH? Olá, boa tarde a todos. A minha relação com o PPGH começa quando eu ainda era estudante da pós-graduação, né? E principalmente com os grupos de estudo, né? Eu era orientada pela professora Ana Fani, e havia grupos de estudo no Labur, né? Onde a gente discutia tanto teoricamente os textos, quanto as nossas próprias pesquisas. E essa experiência, né, como aluna, eu acabei trazendo também quando eu me torno professora do PPGH, né? E como é que eu trabalho com isso? A partir do momento que os alunos entram, né, com a minha orientação, a gente faz grupos de estudo, onde a gente discute autores que são relevantes às pesquisas com qual eles trabalham, mas também com relação às pesquisas que eles realizam. Então, antes, por exemplo, de qualquer aluno apresentar uma qualificação, ou mesmo o seu mestrado, o seu doutorado, ele passa pelo crivo, brincadeira a ideia do crivo, né? Mas ele passa pela conversa com os outros alunos da pós-graduação que participam do grupo de estudo, né? E a gente até brinca muitas vezes que eles são mais rigorosos do que a própria banca, né? Então a pessoa vai até mais calma depois com relação a isso. Mesmo na pandemia, a gente continuou fazendo, por exemplo, os grupos de estudo. Então, a cada 15 dias a gente se reúne numa sala virtual e continua esse trabalho. Então, eu acho que esse é um elemento fundamental, quando a gente fala do PPGH, que são os grupos de estudo que existem no PPGH. Eu estou falando do que eu participo, quer dizer, do que eu coordeno e que os alunos participam, mas os meus alunos participam de outros grupos de estudo. Eles não têm a única pretensão de ficar comigo, não é uma caixinha, né, fechada. Então, por exemplo, vários alunos participam do grupo de estudos que eu sei do César, da própria Ana Fani, da professora Amélia. Então, é isso que eu acho que é importante em termos de formação, especificamente. Com relação às pesquisas, eu acho que vale enfatizar que o PPGH, pelas suas linhas de pesquisa, ele propicia que os professores também se reúnam entre eles e juntos também pesquisem, também debatam, passem por crivo como os outros alunos quando apresentam um texto. Há poucos dias eu apresentei um texto e literalmente sabatinado, o pessoal questionou bastante, e isso que é importante porque faz a gente crescer, a gente rever os nossos pontos de vista. Então, além disso, no PPGH você tem a possibilidade do contato com pessoas de todo o país e do mundo. Então, vários acordos são feitos, convênios, né, são feitos com professores tanto do Brasil como do exterior, e isso possibilita com que a gente tenha efetivamente maior diálogo, troca de experiências, debates. Acho que é isso que é importante na pós-graduação, que você tenha essa referência como um todo. O período que eu passei como coordenadora foi fundamental, eu acho que todos deviam passar por essa experiência, para a gente também aprender a partir do administrativo, como é que as coisas funcionam. E os embates que se realizam a partir daí. Por que eu falo de embates? Porque o PPGH tem uma política, da qual eu participei, tanto como aluna, depois como professora e como coordenadora, onde há uma democracia no sentido de quais são os caminhos a serem tomados pelo programa. O coordenador não decide sozinho nada, muito pelo contrário, para quase tudo, ele chama as pessoas, ele pondera, e aí a gente consegue ter um avanço com relação às decisões que vão ser tomadas. E a gente vive hoje no Brasil um momento onde o produtivismo e a competitividade se colocam acima do que é efetivamente a pesquisa. É como se a gente estivesse condicionando uma a outra.
E, nesse sentido, quando eu participei, principalmente como coordenadora, eu vi, com relação aos outros coordenadores do resto do Brasil, as lutas e os embates, principalmente a partir da mediação da CAPES, né? Como é que a gente consegue fazer as nossas pesquisas, continuar sendo íntegro, continuar sendo honesto, sem se vender, entre aspas, né, às exigências do mercado. Quando eu falo exigências do mercado, a quantidade de publicações que exigem que façam, não porque a pesquisa é importante, mas quase como se fosse um quantitativo, números. E isso acaba sendo um problema quando as pessoas começam a escrever, sem muita profundidade, mas porque tem que fazer não sei quantos artigos por ano. Então, isso eu aprendi principalmente nos debates na Ampeg, da qual o PPGH faz parte também, né? E junto com os outros coordenadores do resto do Brasil. Então, foi uma experiência muito interessante ser coordenador, né? Claro que tem a outra parte que é a mais burocrática e chata, né? Que é fazer um relatório de sucupira, do qual o César sabe do que eu estou falando, né? Mas é importante conhecer também o resto do Brasil, como é que se podem fazer convênios, como DINTERS, MINTERS, do qual o PPGH tem feito esse tipo de trabalho, e eu acho que é muito importante esse crescimento e essa cooperação. Quando eu falo cooperação, é cooperação mesmo, é USP e outros, e os dois aprendendo, não é que um só oferece, não, os dois oferecem porque a troca, ela é muito importante. Então, eu colocaria, nesse sentido, a importância do PPGH, e destacaria, então, volto a destacar, a questão da democracia e da igualdade que se tem entre os professores do PPGH. Ainda que tenham professores mais experientes, todos têm vez, têm voz, têm voto, e eu acho que isso que é importante num programa, porque ele continue sendo forte. Perfeito, Glória. E eu te perguntaria um pouco também a respeito da sua experiência com a Semana de Geografia. Você deu início à Semana de Geografia, se não me engano, no ano de 2003, e isso se tornou um evento, quer dizer, é um evento periódico, anual, e de grande repercussão, né, eu diria, para fora da cidade universitária, para fora do programa, para fora do departamento de Geografia. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente como é que você vê esse tipo de iniciativa na história do PPGH. Se você puder também contextualizar um pouco o que é a Semana de Geografia, e o papel, e como você vê essa dimensão da extensão, que tem sido muito importante na sua atuação no programa, na história do programa e no papel mesmo que o programa exerce na sociedade. A extensão faz parte do famoso tripé da Universidade de São Paulo, que é pesquisa, ensino e extensão. Com relação à Semana de Geografia especificamente, eu vou fazer uma diferença entre a Semana de Geografia e o trabalho que a professora Maria Elisa Miranda realizava também, tá? A Semana de Geografia foi uma demanda dos alunos de graduação do Departamento de Geografia, que viam uma diferença entre o que eles aprendiam na universidade e a realidade na escola. Então, em função disso, foi criado um projeto, que foram eles que criaram, eu quero sempre ressaltar isso, foram os alunos que criaram, e precisava de um professor que assinasse, entre aspas, e coordenasse oficialmente o projeto. Eu era nova, não sei se o pessoal ficou, é mais novinha, né, quem sabe, né, topa, tal. Eu entrei nesse projeto. Desde o começo eu entrei de cabeça, então eu sempre acompanhei, eu participo efetivamente do projeto, não é que eu só assino, eu participo efetivamente. A gente está indo agora para a 18ª semana, então é isso mesmo, então, todo ano teve essa semana. Até antes da pandemia, as crianças vinham até a USP para apresentarem os trabalhos e conhecer a Universidade de São Paulo, para saber que a universidade também é um lugar público e que elas têm o direito de tentar entrar na universidade, ou pela FUVEST, ou pelo sistema do SISU, o Enem, né? Então, era essa a possibilidade. Com a pandemia, isso foi impedido, né? Porque as crianças não puderam vir, mas a gente tinha cerca de 1.300 crianças que, nos últimos anos, enchiam, e claro, não as 1.300 de uma vez, né? Em geral, era 300 de cada vez, né? São vários períodos que tem, enchiam o anfiteatro Milton Santos
para mostrarem como é que eles, na escola, estavam trabalhando com os conteúdos da geografia, eles apresentavam, então faziam essa articulação. E da semana, hoje, fazem parte também alunos da pós-graduação. Então, acho que desde 2007, alunos da pós-graduação participam também dessa semana, e alguns deles fizeram disso também no seu mestrado ou mesmo doutorado, né? Porque eu falei que é um pouco diferente da professora do trabalho de extensão que a professora Maria Elisa fazia. A professora Maria Elisa Miranda, ela que criou um projeto onde ela tinha formação de professores. Mas foi ela, é uma iniciativa dela. Eu só queria fazer essa diferença porque não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa dos alunos, do qual eu participei e acompanho, é claro, até hoje. Mas os professores no departamento têm essa possibilidade. Então, vários professores têm projetos de extensão. A professora Léa Franciscone, a gente ficou sabendo agora há pouco tempo, né, que também tem um projeto de extensão, principalmente, não só com os migrantes, mas um trabalho muito bonito que ela tem realizado em Santana com a comunidade, trazendo a história do lugar, como é que foi transformado. Então, os projetos de extensão, eles possibilitam que haja uma maior articulação com a sociedade. Não que as teses e as dissertações não façam essa aproximação, elas fazem, mas elas fazem de uma outra maneira. Quando você faz a pesquisa, você entende quais são os processos, pode até auxiliar no desvendamento desses processos e facilitar para que a comunidade possa, a partir desses conhecimentos também, a fazer articulações e criar ações, mas é que a extensão, ela aparece mais como uma coisa mais quase que imediata, né? É alguma coisa que você faz junto, eu acho que é isso, né? É uma pesquisa, ação, você faz junto, você não faz separado. Então, o outro está junto a todo momento. E aí tem os embates, tem as críticas também. Este ano, por exemplo, o ano de 2020 inteiro, e 21, né? Como a gente não pôde trazer as crianças, o projeto foi reformulado e via as salas, como a gente está agora, por exemplo, a gente toda semana se reúne com professores. Aí são as vantagens e as desvantagens do meio informacional. Se no passado isso acontecia no Labur, com as pessoas presentes, e era um número pequeno, 10 no máximo, de pessoas que podiam participar porque tinha deslocamento e tudo mais, hoje, na Semana de Geografia, a gente tem cerca de 30 pessoas por semana assistindo e participando. E pessoas tanto da cidade de São Paulo, mas também de Jundiaí, de Itapetininga, do Belém do Pará, de Fortaleza, professores de outras partes do Brasil que participam e trazem também a sua realidade. O que a gente tem feito hoje é formação de professores, se aproximando um pouco daquilo que a professora Maria Elisa também fazia, né? Mas a partir das demandas que os professores trazem. Então, toda semana tinha um convidado e as pessoas também eram convidadas a participarem e debaterem a partir dos temas que eram realizados. Então, a extensão, eu estou falando da Semana de Geografia, mas eu acho que estou falando da extensão como um todo. Eu acho que ela articula de uma maneira muito, muito forte a universidade com a sociedade. Claro que não é a sociedade como um todo, mas com parcelas da sociedade, mas é muito importante isso. Outros professores fazem esses projetos. Então, eu falei da professora Leia, falei da professora Maria Inês, a professora Valéria, por exemplo, hoje, né, ela junto com eu, Fernanda, e professores da letras, da matemática, da física, da biologia, a gente está participando de um outro projeto de extensão, então eu estou trabalhando em 2 projetos de extensão ligados às comunidades quilombolas, ao ensino nas comunidades quilombolas. E é muito interessante como se dá essa articulação e o envolvimento das pessoas nessa ligação, tentando, na medida do possível, não criar uma hierarquia, no sentido de que a universidade dá alguma coisa e o outro só colhe. Não, a ideia é realmente uma troca. A gente aprende com o outro. Juntos, a gente tem as outras experiências e aprende em conjunto. Então, a ideia da troca, ela é muito importante e eu acho que é isso que a extensão permite, essa troca, num sentido mais linear e não hierarquizado.
Bom, muito bom, Glória. E eu te perguntaria mais uma coisa, Glória. Você, bom, atualmente eu acho que tanto o seu trabalho de orientação quanto o seu trabalho de pesquisa, como eu mencionei na introdução, ele tá localizado, acho que principalmente em duas linhas de pesquisa do programa, né? A linha de ensino em geografia e a linha da cidade e do urbano, né? Que são duas linhas muito importantes dentre as 7 linhas do nosso programa, não é? E você tem uma trajetória de formação que eu conheço um pouco, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa, não é? O GESP, não é? Eu queria que você falasse um pouco para mim como é que da sua formação, do seu histórico de formação, ao seu trabalho de pesquisa e orientação, isso se desdobra nessas duas linhas, né? Tanto a cidade e urbano, quanto na linha do ensino em geografia. Se você tentar, a pergunta é, buscando aqui que você conte um pouco para a gente como é que toda a sua trajetória de formação desemboca num trabalho que agora tem repercussão nessas duas linhas. As minhas pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado, estavam ligadas diretamente à questão urbana. Esse era o meu foco, efetivamente. Quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a participar enquanto orientadora no PPGH, as primeiras orientações, todas elas eram basicamente na questão urbana, né? Descolada a primeiro momento do ensino. Mas justamente por causa da extensão e também fazendo parte da CIL, que era a Comissão Interunidades de Licenciatura, eu me aproximei mais da licenciatura também. Então, nesse sentido, começou a aparecer, né, uma questão muito dinâmica com relação à formação de professores e como, a partir do urbano, era possível também entender melhor a sociedade, mas a partir do ensino do urbano. Então, foi nesse momento que hoje, por exemplo, eu tenho a maior parte dos meus alunos continuam trabalhando numa linha muito mais ligada à cidade urbano e mais ou menos um terço ligado à questão do ensino. Mas não ensino como se ensina geografia, não se trata disso, mas principalmente com a partir da temática urbana, o ensino de geografia possibilita entender melhor o urbano. Eu só queria colocar que não se trata de falar que são duas linhas separadas. Elas se articulam, né? Eu estou com uma aluna de doutorado que ela tenta explicar como é que o ensino de urbano, por exemplo, do lugar onde ela está, pode explicar as mazelas que a população sofre a partir das inundações, porque a escola em que ela trabalha é uma escola que todo ano tem inundação. Então, mesmo antes da pandemia, as crianças ficam sem aulas, né, não é por causa da pandemia, porque tem uma inundação forte. E nunca se questionam o porquê das inundações, por que as pessoas foram morar do lado do córrego. Então, quando eu falo que também é na área de ensino, não é o ensino descolado do urbano, mas como é que, a partir do ensino de urbano, da questão urbana, eu também consigo explicar melhor a realidade local. Então, as duas linhas, aparentemente, são duas, mas elas estão articuladas. Eu acho que a maior parte, inclusive, das linhas do programa fazem isso, essa articulação entre temáticas existentes. Muito obrigado, Glória. E eu acho que, assim, como uma pergunta aqui já para a gente também, preparando, talvez já os momentos finais dessa conversa, eu te perguntaria que, recorrendo à sua experiência como coordenadora do programa, o que você considera, talvez aqui, um ou alguns dos maiores desafios que o programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP, ou os programas de pós-graduação em Geografia de forma geral, não é, tem pela frente aí para enfrentar, enfim, nos próximos anos, não é? E talvez, se você puder falar também um pouco a respeito do fato de outros também desafios que foram enfrentados e vencidos, ou não, enfim, mas pensar queria explorar um pouco aqui a sua condição de ex-coordenadora recente do programa de pós-graduação em Geografia Humana e ver, para a gente ter um pouco aqui da sua visão. Eu acho que talvez a maior
luta, que acho que todos os programas devem ter, é como conciliar o fazer pesquisa sem se sujeitar, acho que a palavra é essa, aos ditames quantitativos que são colocados. Da forma como hoje está colocada a pesquisa no Brasil, limitada pelos recursos, inclusive, os programas como todos viraram competidores entre si, o que faz com que, muitas vezes, o que deveria ser uma articulação de programas no sentido de crescimento se torne um embate. Então, é como se a gente ficasse o tempo todo, ao invés de como é que podemos cooperar e fazer pesquisa juntos, é ver o outro como talvez inimigo, porque disso depende nota CAPES. E a nota CAPES vai dizer quanto você vai ter de verba, quanto vai ter de bolsas, e isso faz com que todo mundo acabe virando o inimigo do outro, né? Então, o inimigo mora ao lado. Então, eu acho que esse é um grande problema. Se ninguém tivesse recurso, olha que eu vou chegar ao absurdo da situação. Se ninguém tivesse recurso, talvez tivesse mais a cooperação, inclusive, porque você não teria o outro como inimigo. O problema é que não dá para fazer pesquisa sem recurso. Não dá. A gente precisa desses recursos para poder, ter tempo para poder fazer a pesquisa, tempo de deslocamento, para conversar com as comunidades, para quem trabalha com isso, mas é a ideia de eu preciso dos recursos para poder realizar pesquisa. Ninguém faz pesquisa só de ai, que gostoso. Não, tem tempo para ser realizado e muito esforço. Então, eu acho que talvez hoje o maior problema é a forma como o Brasil, né, no caso não é o Braís, né, no caso, mas o nosso ministério, está vendo o que vem a ser pesquisa, o que vem a ser ciência. Porque parece que a ciência virou outra coisa. Então, quando você faz a crítica, você leva chumbo porque fez uma crítica. E a crítica não é para destruir ninguém, mas é realmente para auxiliar você a pensar outros projetos, outras possibilidades. Só que o que a gente está vendo hoje no Brasil é isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você fala, com o que você trabalha? Tem alguns temas que são deslocados no sentido de para esses vai ter verba, outros não. Então, você falar hoje de população de baixa renda, de luta de classes, de trabalho, parece que é uma vergonha, porque o pessoal não quer assistir. Agora, se você falar de nada contra, tá? Mas no sentido de, é a questão ambiental, você utilizar outras temáticas, parece que aí não tem problema. Então, eu acho que hoje o grande problema é como é que se faz pesquisa frente a uma situação de negação da própria ciência. E aonde essa negação é colocada a partir de verbas que são que não tem para todos e colocando todos como se fossem competidores entre si. Eu acho que esse é o grande problema hoje. Professora Glória, você conseguiria nos dar um exemplo assim de alguma coisa que te venha à mente a respeito de algum aspecto da nossa tradição dentro do programa, da nossa história, um elemento que caracteriza as nossas práticas, que poderiam estar sendo ameaçados diante desse quadro que você montou aqui respondendo à última questão? Eu acho que principalmente os professores mais antigos e que têm uma história no departamento, eles correm um risco, eu acho que não acontece isso no nosso departamento, mas eles correm um risco de serem alijados do processo, porque frente ao que é exigido pela CAPES, eles não são considerados produtivos. E isso faz com que alguns professores não tenham a possibilidade de continuar fazendo o que melhor fazem, que é, por exemplo, orientar. Eu fico imaginando, né, não sei se vocês já conversaram com esses professores, mas professores do passado, né, mais distante, quando eu ainda era aluna da graduação, na situação de hoje. Eu acho que a maior parte não poderia estar na pós-graduação, dentro do sistema. Estou falando, por exemplo, do professor Manuel Seabra, estou falando do professor Della Corte, que eram professores que atuavam, pesquisavam, mas naquele momento não tinha essa
necessidade de ter um trabalho ou 2 trabalhos em revistas indexadas por ano. Eu estou fazendo uma brincadeira com relação ao que gostariam pela CAPES que nós fizéssemos, né? Eu fui convidada outro dia para escrever um artigo numa revista que foi lançada. E aí a pessoa escreve para mim e fala assim, mas você poderia escrever um artigo? Eu sei que ela não é indexada, eu sei que é o número 1 ainda, porque a recusa que essas revistas novas estão tendo das pessoas escreverem é porque elas não são indexadas. Entretanto, talvez nessas revistas pequenas, estão nascendo agora, os artigos têm uma importância muito grande para a realidade local. Mas, para a CAPES, aparentemente não vale nada. Então, é interessante como as pessoas ficam falando assim, e agora? O que fazer? É esse o sentido que eu quero colocar, de que no BPGH, o que a gente tem, até agora, pelo menos a gente está lutando para isso, é que as pessoas possam permanecer sem se dobrar, pelo menos na medida do possível, a todas as normas, acho que até um pouco exageradas, né, muito exageradas, que às vezes a CAPES coloca para a gente. Então, por exemplo, talvez o nosso programa comece a valorizar, para alguns professores que escrevem menos, a questão da extensão, que é a contrapartida. Mas isso, por exemplo, eu sei que a CAPES não leva em consideração. É só como um exemplo do que a gente tem feito aqui. Perfeito. Bom, professora Glória, eu já, então, agradecendo o aceite da sua participação, essa conversa que a sua disponibilidade para ter essa conversa com a gente, agradecendo também a participação, a presença da Elisa aqui com a gente, e eu te perguntaria, antes do encerramento, se você gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração a respeito, pode ser a respeito do nosso tema, né, que é o evento comemorativo desses 50 anos de institucionalização, ou reconhecimento do nosso programa pela CAPES, e passo a palavra a você, enfim, antes da gente finalizar aqui a nossa conversa. Eu chamei a atenção que talvez no programa, a coisa mais interessante que a gente vê é como os professores apoiam uns aos outros. Eu acho que isso é fundamental. Eu, por exemplo, hoje estou dando aula junto, quer dizer, vou começar o semestre que vem, com o professor Francisco Capone Scarlato. Ele tem 80 e fumacinha anos. A gente não é da mesma linha teórica, metodológica, mas a gente dá um curso juntos. E dá no sentido de debater em conjunto. E eu acho que isso que é legal no programa, que a gente pode estar com o que pensa diferente da gente, e isso não impede que haja produção do conhecimento, que haja debates. Eu acho que isso que é importante, que eu queria chamar a atenção no departamento no PPGH. Excelente, Glória, belíssimo depoimento. Eu gostaria só de que você, se você puder mencionar para a gente o nome da disciplina que você compartilha com o professor Scarlato. A produção, agora eu vou não lembrar, a produção da periferia, a produção da vida. Tá certo, muito bem, muito obrigado, Glória, foi um depoimento, enfim, espetacular, muito obrigado pelo aceite, enfim, por topar conversar com a gente hoje. Então, reitero, né, os meus agradecimentos à professora Glória, a participação da Elisa aqui com a gente, e com isso a gente encerra mais um depoimento aqui do nosso evento, dos nossos eventos comemorativos de 50 anos do PPGH, tá bom? Isso aí, Obrigada. até logo.